Boa tarde ou bom dia para quem ainda não almoçou. Estamos aí invadindo o seu horário de almoço mais uma vez para a nossa live com especialistas, esse projeto que a gente vem desenvolvendo aqui na nossa rede para trazer para vocês conteúdo de variados temas sobre direito previdenciário, sobre a maneira como conquistar os benefícios no INSS, e também tem muita coisa acontecendo aí, também agora no projeto de mentoria para advogados. Hoje a gente vem com uma temática diferente para falar sobre gestão de tempo com a minha querida amiga Ana Santos, especialista em gestão de tempos, de gestão de tempo. A gente sabe que nesse mundo de hoje, com muito acesso à informação, tá todo mundo se sentindo sem tempo, se sentindo sem condições de dar conta de tudo que tem que fazer, de todas as áreas da vida. E a Ana vai trazer um pouquinho pra gente de dicas de como administrar melhor esse patrimônio tão poderoso nosso que é a gestão do tempo. Vou aqui chamá-la para entrar na live conosco. Me deem alguns segundinhos aqui. Boa tarde, doutora Márcia Canuto. Obrigada pela presença. Dailton, Cláudio, Tainá, Marica, obrigada. Vamos chamar aqui minha convidada. Convidá-la aqui para se juntar a nós. Aguardando ansiosa, né, doutora Márcia? A gente sabe o quão importante é a gente tem que dar conta de tudo no escritório de advocacia. A gente tem que pensar em como... Olá, pessoal. Acho que eu voltei, né? Deu uma travada aqui. Convidar de novo Ana Santos para participar dessa live com a gente. Ana, você recebeu o convite? Só um instante, gente. Acho que ela tá tendo dificuldade de acessar. Caso você não tenha... Aqui, pronto. Pronto, conseguimos. Olá, Ana. Boa tarde. Só não estou conseguindo lhe ver. Não está conseguindo me ver? Tive um problema na minha conexão. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir? Quem estiver conseguindo ouvir e ver, dá um sinal aqui para a gente, por favor. Escuto, mas não lhe vejo. Você me ouve? Sim, te escuto e te vejo. Eu só me vejo, estou me vendo aqui sozinho. Agora deu para ver? Não, ainda não estou lhe vendo. Ouvindo normal. Pessoal, estão conseguindo ver também nós duas? Olá, Maria Elisa. Mais uma advogada para o time aí, recém-aprovada na OAB. Olá, Edna Caires, obrigada. Pronto, Ana, você não está me vendo, não sei te explicar o motivo, mas o nosso público está enxergando nós duas. Eu que não estou lhe vendo. Estou tentando ver aqui o que é, mas não estou lhe vendo. Isso. Vamos lá, Ana. Primeiro, né, quero te apresentar. A gente tem desenvolvido aqui nas nossas redes sociais esse projeto de live com especialistas, onde eu sempre convido alguém com alguma especialidade para colaborar com o público, com a entrega de um conteúdo importante que possa gerar um impacto na vida das pessoas, uma mudança na vida das pessoas. A gente vinha trabalhando aqui questões de direito previdenciário, recebemos ortopedista, psiquiatra, para falar um pouquinho sobre os benefícios no INSS, como facilitar a forma de conquistar os benefícios.
E hoje a gente está dando aqui uma mudança na nossa rota para falar um pouquinho para nosso colega advogado sobre a gestão de tempo, né? Disse aqui sobre a importância da gente gerir esse patrimônio tão valioso nosso e quais são as inúmeras dificuldades desse mundo moderno aí, onde a gente está cheio de atribulações, cheio de informações e muitas vezes a gente não consegue lidar de forma saudável com tantas informações assim, a gente se sente às vezes cansado mentalmente, muitas vezes até adoecidos mesmo por esse volume de tarefas e de informações que a gente vive hoje nesse mundo. Então, aqui nesse projeto que a gente já está lançando aos poucos, a mentoria para o advogado, a gente trouxe você, especialista em gestão de tempo, para falar um pouquinho sobre essa dor, que é a dor de todos e também a dor do advogado. Então, Ana, te dou a palavra para que você se apresente primeiro para o público, diga quem você é, o que você faz, e aí a gente vai começar a nossa roda de conversa. Tá joia, Emília. Muito obrigada pelo convite. Gestão do tempo está na minha vida desde que eu me entendo por gente. Sempre fui uma pessoa muito organizada. E aí, quando chegou a época de decidir o que fazer, eu fui na direção da administração e da especialização de gerenciamento de projetos. Então, a gestão do tempo está comigo desde a faculdade. Eu desenvolvi essa habilidade e sempre gostei dessa questão de administrar bem o tempo. E aí, ela só se tornou mais também uma profissão, uma segunda profissão, vamos dizer assim, quando eu me tornei mãe, que aí eu me vi com muitas outras atribuições e precisei estudar um tema que eu tanto gostava e fazia naturalmente, que era gerenciar as minhas atividades, e foi quando eu comecei a estudar e levar realmente o tema gestão do tempo como uma coisa que fazia parte do meu trabalho, além do gerenciamento de projetos, que dentro de todo o escopo de projeto tem um tema tempo, que é muito importante. E hoje eu vejo, hoje não, sempre eu vejo que é uma das maiores dores de quase todo mundo, né, que é gerir bem o seu tempo, porque todo mundo está buscando mais tempo para fazer alguma coisa. E dentro da advocacia é extremamente importante essa gestão eficiente do tempo, porque vocês trabalham com casos, prazos rigorosos, muitos casos ao mesmo tempo, complexos muitas vezes. E aí é uma coisa que eu vejo que é preciso vocês entenderem como vocês conseguem administrar bem esse tempo dentro do escritório. Ana, assim, a vida do advogado é de fato uma vida louca, uma vida realmente com muitas atribulações, com muitos prazos. E quando a gente está junto dos colegas nos encontros, a dor que a gente escuta é essa: como administrar essa rotina, porque a minha agenda fica livre para o cliente chega e toca, eu paro de produzir, às vezes eu estou produzindo o processo, produzindo aquela peça que é importante para desenvolver o trabalho que o cliente contratou, e existem as interrupções, tanto do colaborador que está intervindo para tirar dúvida, como também do próprio cliente que chega em horário não marcado. E aí esse advogado fica com essa dor de como administrar tudo e finaliza o dia com aquela sensação de que não teve um dia produtivo, de que não teve um dia eficiente na sua jornada, mas que passou o dia inteiro trabalhando, que está se dedicando, que está dando o seu melhor, o seu máximo, mas que ele não consegue dar conta de tudo. Ele não consegue pensar fora da caixa do escritório dele, pensar de forma estratégica aquele escritório de advocacia, porque ele está atolado dentro das tarefas do cotidiano, realização de audiência, cumprimento de prazos, atendimento ao cliente, organização de documentos. São inúmeras tarefas que a gente tem que fazer para fazer o processo acontecer, além das diligências que a gente tem que fazer na justiça, administrar os processos, diligenciar os processos, enfim, são inúmeras tarefas e a dor do advogado é exatamente essa, né? Como administrar tantas tarefas organizando o tempo. E aí, nesse bate-papo nosso, eu sei que você está aqui para entregar para a gente as dicas valiosíssimas Sim. sobre como administrar esse tempo
que também não é aplicável apenas aos advogados, né? Mas também a todas as pessoas. Então, Ana, fala pra gente aí. Você é de que cidade? Você não me falou. Não falou pro meu Eu, pessoal primeiro. eu sou de Alagoas, do Tá interior, bom? Palmeira dos Índios. Palmeiras dos Índios, Alagoas. A gente está aí Lá. rodando, conhecendo o Brasil todo, gente do Brasil todo, e é ótima essa troca de regiões. E aí eu queria que você dissesse para a gente sobre as dicas valiosas da gestão do tempo. Como você começa aí? Qual é a primeira dica valiosa para a gente gerir o nosso tempo, Ana? Olha, Emília, é o seguinte, eu tenho essa minha formação acadêmica, que eu falei aqui, paralelo a ela, eu fui buscar estudos de gerenciamento do tempo, mas também eu fui buscar estudos de autoconhecimento. Então, eu fiz a formação de coach, de analista comportamental, e dentro dos processos de coach, dentro desse processo, eu percebi que eu não conseguiria avançar, né? E aí eu me especializei em duas terapias, que eram o Reiki e a constelação familiar. E eu levo essas terapias e todo esse conhecimento de analista comportamental para dentro dessa mentoria que eu criei de gestão do tempo, para dentro dessas aulas que eu dou de gestão do tempo. Então, dentro dessa minha metodologia, o primeiro pilar, a primeira coisa que é importante para quem quer gerenciar bem o tempo, independente de onde ele esteja, é olhar para si, gerenciar você primeiro. Por quê? Porque não adianta gerir tempo, gerir bem meu tempo, ser uma pessoa produtiva, não é chegar no começo do dia, pegar minha agenda, fazer uma listinha de tarefas e dando check durante. Isso não é produtividade. Isso é somente um checklist. Gerenciar tempo é, primeiro, gerenciar a si mesmo. Então, tem que se perguntar o seguinte: dentro do meu dia, o que é que me sabota? O que é que tira o meu tempo? Quais são esses sabotadores do meu tempo? Quando eu estou trabalhando, o que é que me tira o foco? Se eu procrastino, eu já percebi que eu sou um procrastinador. Então, por que eu ando procrastinando tanto? A procrastinação, a gente escuta muito falar aí nela, né, que não é preguiça. A procrastinação também não é falta de organização. A procrastinação é muito mais profunda do que as pessoas acham que é, pensam que é. Então, é importante investigar o porquê eu não consigo lidar com essa situação, com esse tipo de tarefa. Né? Eu falei aqui quais são os meus sabotadores, quais são os gatilhos, as mensagens que eu falo para mim mesma durante o meu dia, na hora que eu estou no maior, lá cheio de papel, cheio de tarefas para fazer, o que é que me tira do foco? Então, eu preciso olhar para mim entender, gerenciar a mim mesmo primeiro, gerenciar minhas emoções para poder eu conseguir fazer o... Oi? Você trouxe um ponto que eu tenho como valioso também. Eu vivenciei uma parte dessa formação sua de analista comportamental, formação no curso de coach, e a gente percebe que quando a gente tem clareza de quem a gente é, de quem nós somos e de quais são as nossas forças e as nossas fraquezas, a gente consegue olhar para um horizonte. Porque a gente sabe, né? Aquela velha frase de Alice: para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, quando você sabe quem você é e para onde você quer ir, fica mais fácil você ter clareza do que você precisa fazer para chegar aonde você quer chegar. E além disso, como você comentou aí, a análise do que te sabota, do que faz o tempo desaguar, quais são os sabotadores do tempo, aquilo que está ocupando as tarefas de fazer aquilo que é verdadeiramente importante para fazer apagando incêndio e tudo mais. Excelente, Ana. Eu quis intervir aí, porque a questão da clareza sobre quem você é e o horizonte que você quer é algo muito importante para a advocacia, porque a gente se forma advogado e a gente tem um leque de opções, tanto profissional mesmo, assim, para seguir carreira de concurso e tudo mais, como também
para atuar em diversas áreas do direito e em diversos segmentos. Se eu vou atuar no judicial, no administrativo, e aí o advogado se sente assim, para que lado eu vou? O que eu vou fazer? Então, perguntar para si mesmo aquilo que faz sentido para você, qual é a área do direito que conecta com a sua energia, com aquilo que você se propõe a fazer e desenvolver uma advocacia clara, com objetivos claros, a partir de quem você é, né? Porque não faz sentido a gente escolher uma área do direito por conta da rentabilidade, porque o profissional que é feliz fazendo aquilo que gosta, fazendo aquilo que sabe fazer e que faz com amor, porque aí a gente sente que a gente não está trabalhando. A Como? rentabilidade é a consequência da tua escolha. É a consequência, exatamente. Te interrompi, mas pode seguir seu raciocínio. Então, o segundo ponto que eu trouxe aqui, que é o que você falou há pouco, estabeleça metas. Eu vou trazer de novo a frase que você disse. Se eu não sei para onde eu quero chegar, qualquer caminho serve. É uma frase do filme da Alice dos Países das Maravilhas, né? E aí eu digo, aí você olha para o teu escritório, quero gerenciar bem minhas atividades, mas onde é que eu quero chegar? Como é que eu vou organizar minhas tarefas por prioridade, por urgência e por importante, que isso é uma matriz de gestão do tempo, falo já sobre isso. Como é que eu vou organizar isso? Eu não sei para onde eu estou indo. Então, estabelecer metas auxilia na sua gestão do seu tempo, na gestão organizada e eficiente do seu tempo. Eu preciso fazer um planejamento. Eu tenho um escritório. Vocês saem da faculdade advogados, não empreendedores, não é a mesma coisa. Então, vocês precisam treinar, né, e se capacitar para gerenciar um escritório. E dentro desse gerenciamento, pede um planejamento. E é dentro desse planejamento que eu vou definir minhas metas. Dentro das minhas metas, eu definir tarefas, e aí essas tarefas é que eu vou gerenciá-las para que eu consiga chegar no meu objetivo final. Você é um exemplo de uma boa planejadora. Você faz dentro do seu escritório de planejamento estratégico, eu já sei. Então, você pode até contribuir com esse segundo item aí. Nossa, não, isso é essencial. Eu digo, viu, Ana, que eu também me defino como uma pessoa extremamente organizada, sou conhecida exatamente dada a minha organização. O meu perfil é de uma pessoa metódica também, então eu gosto de passo A, passo B, passo C e seguindo. E felizmente adquiri essa clareza da advocacia previdenciária que eu queria tocar ao longo da profissão, ao longo dos anos de profissão. E isso foi facilitando os processos, mas pensar no escritório de advocacia como um negócio e como uma empresa realmente não é uma mentalidade comum para os advogados. Né? A gente observa que nós, advogados, saímos da faculdade aí como advogados e poucos têm a mentalidade de visualizar aquele escritório como uma empresa. E como tal, ele tem todos os setores, ainda que você seja o único profissional que trabalha ali, ainda que você não tenha equipe nenhuma, você tem que estar ocupando em cada etapa cada um dos setores que toda empresa tem. Então, é importante cuidar da prospecção do cliente, como o cliente vai chegar na sua porta. É importante cuidar de como esse cliente vai viver a experiência no seu escritório de advocacia. E você tem que ter clareza sobre cada etapa disso, como você vai executar o serviço jurídico propriamente dito, definição das estratégias do processo judicial. Então, você tem que ter tempo para você estudar, para você conhecer profundamente a área do direito que você escolheu trabalhar. E você também tem que ter tempo para gerir o financeiro do seu escritório, né? Porque a gente não pode confundir nunca que nosso escritório não é o dinheiro pessoal. Então, tem que separar o dinheiro do escritório com o dinheiro do seu salário que o escritório paga. E assim vai. Se você contrata equipe, você tem que ter a gestão das pessoas, dos seus colaboradores, né? Que a gente chama de cliente interno, aquelas pessoas que auxiliam a chegar aonde quer chegar, aquelas pessoas que estão ali com você, olhando para o mesmo horizonte que você, gestor, determinou para o seu escritório. Né? Então, não tem como uma equipe trabalhar e fazer um serviço de excelência, a gente entende, se ele não sabe para quem ele está servindo,
você não sabe para quem é o cliente e nem sabe para onde o escritório está indo. Não sabe para qual é o horizonte que aquele gestor determinou para aquele escritório. Então, a gente percebe aí essa falta de visão do colega advogado em relação ao escritório como uma empresa. E isso acaba por abarrotar o advogado de inúmeras tarefas que ele se sente atolado mesmo. Então, a segunda dica que a Ana trouxe para a gente aí, muito valiosa. Vamos lá, Ana, continue sua. Então, aí você, primeiro, você olhou para si, se entendeu, entendeu o que é que te sabota, entendeu o que é que faz com que você tire o seu foco, perca seu tempo. Aí você vai para o seu escritório, estabelece metas, faz um planejamento estratégico, separa as áreas do teu escritório para você saber como vai gerenciar melhor elas. Terceiro, use a tecnologia ao seu favor. Existem ferramentas aí simples, inclusive algumas gratuitas, que você pode gerenciar as suas tarefas lá. Isso você evita estar com um monte de papel. Eu uso minha agenda, inclusive está aqui. Não deixei minha agenda de papel, mas todo o monitoramento dos meus trabalhos, da minha agência, é tudo em um sistema Trello, que eu uso. Eu falo maior propaganda, não ganho nada do Trello. Inclusive, eu nem pago o Trello, uso a ferramenta gratuita, nunca fiz um upgrade lá dentro. Então, eu utilizo ela para gerir, para me ajudar a gerir minhas atividades. Então, é importante, você tem também o Google, a agenda do Google também, que facilita muito a marcação de coisas lá dentro. Então, existem inúmeras ferramentas gratuitas, pagas. Então, abusem da tecnologia na gestão do seu escritório. Lá dentro, com uma ferramenta dessa, você vai conseguir pegar suas tarefas, né? Você tem sua meta que você já planejou, e aí dentro dessas metas você vai destrinchar em tarefas. E quando você for jogar dentro dessa ferramenta, aí fica muito mais fácil você olhar para elas como um todo e colocar. Vai ser essa tarefa é urgente, essa tarefa é importante, essa tarefa é uma prioridade neste momento. Então lá você coloca, e além do mais delega, né? Coloca as pessoas responsáveis por cada tarefa. Então isso ajuda e muito na gestão do seu tempo, é a gestão organizada das minhas tarefas. Então utilizem a tecnologia ao seu favor. O uso da tecnologia na advocacia tem sido uma crescente, né? O sistema Trello, eu também utilizo em meu escritório o sistema Trello e ele tem sido, inclusive, indicado para muitos escritórios de advocacia, porque é uma ferramenta gratuita e na nossa mentoria a gente ensina esse advogado a utilizar essa ferramenta do Trello do começo ao fim, mostrando como é a jornada do cliente, da hora que ele chega no atendimento até a hora que ele vai embora. Tem gente aqui falando da doutora Márcia Canuto, nossa parceira aí também, que também utiliza o Trello no direito previdenciário. A gente aqui utiliza no previdenciário e no bancário também no escritório. Então, a gente tem um quadro no Trello que tem todas as tarefas, desde o cliente, do momento que o cliente chega, que ele marca o atendimento no escritório de advocacia, até o momento que ele vai embora, na hora de fazer a prestação de contas com o cliente, para dizer, seu José, o senhor ganhou o seu processo, estou aqui prestando contas com o senhor, ou até mesmo para dizer que não ganhou e que tem que encerrar aquele processo. Toda a jornada daquele cliente, toda a experiência que ele vive, fica toda desenhada nesse sistema, de forma que ele vai pulando de caixinhas em caixinhas para administrar melhor cada uma das tarefas. Né? Então, isso é muito importante, tem sido um divisor de águas na vida do profissional advogado, o uso do Trello, principalmente também para quem tem equipe ou para quem quer formar equipe, porque é uma ótima forma de você gerir tarefas e delegar tarefas, porque fica muito visual o sistema Trello, né? Porque você consegue colocar lá quem é o responsável pela tarefa, estabelecer o prazo de cumprimento e monitorar se aquele colaborador está cumprindo ou não está cumprindo as tarefas dentro do prazo estipulado. Então, fica realmente uma visão muito dinâmica e muito fácil, muito operacional. O uso da agenda Google para marcação de compromissos é também importante, porque a gente sempre fala que
nós advogados, hoje, depois da pandemia, a gente consegue trabalhar em qualquer lugar do Brasil. E é muito importante a gente ter a sensação da famosa e querida liberdade geográfica. E tudo tem que estar aqui, ó. Seu escritório de advocacia tem que estar na palma da sua mão. Então, usar a tecnologia facilita você deixar todos os sistemas dentro do seu celular, do seu computador, e você trabalha de qualquer lugar. Você não precisa ir para o seu escritório, sentar na sua mesa, para que você pegue aquele papelado do cliente A, que está lá no seu escaninho, e você vai trabalhar no caso. Não, tá tudo dentro dos sistemas. Então, utilizar os sistemas de nuvem também, né, Ana? Os drives, né, que tem vários no mercado, várias empresas que fornecem a tecnologia dos drives para colocar os processos todos na nuvem, o que possibilita você estar em qualquer lugar e acessar os documentos de todos os seus clientes, né? Então, isso é extremamente importante desenvolver isso. E desenvolver também outras ferramentas, como tem o do WhatsApp, de respostas automáticas, que é muito importante para responder o cliente, para não deixar o cliente sem resposta, que essa também, Ana, é uma grande dor do advogado. Ele não consegue ter tempo para atender o cliente na necessidade do cliente, porque o cliente precisa saber informações do processo e ele liga, ele pede informação, mas o cliente, o advogado está lá, tendo que trabalhar em outras tarefas, em outras coisas e atrasa a resposta ao cliente porque não conseguiu dar conta de responder todo mundo. É muito complicado depois que criou o WhatsApp a gente responder cliente o tempo todo pelo WhatsApp e também gerir as tarefas. Então, tem que até deixar o momento para cada coisa, né? O momento de responder o cliente e educar também esse cliente nas etapas do processo. Importante. Essa sua fala já encaixa direitinho nas duas últimas que eu trouxe aqui. Que uma é aprender a dizer não. É uma dificuldade que eu vejo que muitas pessoas chegam para mim e têm. É saber dizer não e dizer sim somente para aquelas atividades que vão te levar aonde você quer chegar. Porque às vezes, a gente absorve muita coisa que não é nem para a gente, por não saber dizer não. E aí casa também com outra informação que eu trouxe, que é o delegar, que você falou aí, que o advogado não consegue, né, atender todo mundo. E aí também não conseguem delegar, né? Se sentir seguro em colocar as pessoas certas do seu escritório no seu local certo. Porque vocês precisam assumir um papel, mas também tem que entender que a equipe precisa funcionar sem sua presença 24 horas, né? Sua presença dentro do escritório o tempo todo. Ele precisa se auto, né, gerenciar. Então, é importantíssimo essa questão delegado, colocar pessoas certas no lugar certo, e você fica no comando do seu escritório, mas não precisa passar tudo por você. A gente tem a mentoria que você fez também, que você me conheceu, fala muito disso, né, a mentoria da Márcia, mostra toda essa questão aí do gerenciamento. Você tem o seu escritório muito bem definido, as funções que você já me falou sobre, falou do seu planejamento e a definição clara dos seus colaboradores, cada um no seu lugar. Então, você consegue bem fazer essa questão do delegar, mas não é todo mundo que consegue. Então, você perde muito tempo fazendo coisas que você não precisava estar fazendo, ou poderia estar usando o seu tempo para fazer coisas realmente importantes, que fosse dar mais resultado para o teu escritório, né? Não é você estar preso lá fazendo coisas pequenas que podiam ser delegadas. E aí essa é uma grande... Assim, de um lugar de uma advogada que já esteve numa outra condição de divisão de tarefas no escritório, onde as colaboradoras que eu tinha não tinham uma divisão de tarefas tão bem definidas. E aí, vira e mexe, tinha choques de quem é responsável pelo quê, porque estava todo mundo responsável por tudo. E quando a gente conseguiu superar essa dor e deixar desenhado, Ana, desenhado, função X, colaborador X, vai fazer tais e tais e tais e tais e tais tarefas. Colaborador Y, tais e tais e tais tarefas. Quando a gente conseguiu deixar tudo bem desenhado e bem definido,
até o próprio colaborador se sentir mais tranquilo, porque ele sabe o que fazer. E, obviamente, a nossa responsabilidade do advogado em formar as pessoas, em treinar as pessoas para suprir ali aquelas tarefas que a gente já não consegue mais dar conta, mas a gente tem que preparar essas pessoas para fazer da forma correta, da forma eficiente e da forma como você faria. E isso, essa dor do advogado que ela tem de delegar, é a dor de não confiar que a outra pessoa pode fazer tão bem quanto você faria. Mas Exato. se você souber treinar, e aí eu trago aqui a responsabilidade do advogado de trabalhar a própria liderança, né? Se ele souber Sim. treinar alguém, existem muitas pessoas boas, eu sempre costumo dizer, muitas pessoas boas que estão prontas para serem treinadas por você, para te ajudar a chegar no horizonte que você quer chegar, a chegar no local que você quer chegar, né? Então a delegação é uma etapa extremamente importante na gestão do tempo para que você consiga fazer tudo e estar em todos os lugares que você quer estar, né? Porque sem delegar, nenhuma andorinha só faz verão, né, Ana? A gente não consegue crescer sozinho nunca. Quando a gente está sozinho, a gente realmente tem a nossa capacidade de produção limitada, porque nós somos humanos e a gente não tem só trabalho para viver, né? A gente também tem outras áreas da vida para cuidar. E aí a gente não consegue produzir tudo. Se a gente tem uma mentalidade de crescimento, uma intenção de crescimento, é óbvio que a gente vai precisar formar equipe. E formar equipe exige do profissional advogado delegação, para que esse advogado tenha tempo para estar em outro lugar no seu escritório de advocacia, no planejamento estratégico, né? E aí, quando Uhum. você falou da divisão das tarefas, Ana, eu me lembrei que é muito importante também organizar o tempo do escritório. Eu gosto sempre de pensar assim, em cada pilar da gestão que eu considero o pilar financeiro, gestão de pessoas, gestão de processos, procedimentos internos, gestão de relacionamento ao cliente, cada uma desses pilares existem habilidades e tarefas que a gente precisa desenvolver. E se a gente for pensar em tudo ao mesmo tempo, a gente paralisa. A gente acha que a gente não consegue, porque é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Então, se a gente organiza o nosso tempo de forma planejada, eu vou delimitar aqui nas minhas metas. No primeiro trimestre do ano, eu dou conta disso, porque eu já tenho as outras tarefas, eu já tenho que fazer audiência, tenho que atender cliente, e aí eu dou conta disso aqui. Aí eu vou olhar para essa área do meu escritório e vou desenvolver essa área. No segundo trimestre, eu vou dar conta disso. Então, você planejar o seu ano no ano anterior, inclusive em relação a número de processos, número de clientes, valor de faturamento, parece que é algo impensável, né? Como eu vou É, pensar quanto eu vou faturar no ano seguinte? Mas se a gente considera o nosso escritório como uma empresa, a gente precisa pensar assim, porque uma empresa pensa assim. Uma empresa pensa exato. assim. E gerir tudo isso requer essa organização de tempo. Sim, 3 meses para acabar o ano, é um momento bom para você olhar o que foi que você fez, o que você deixou de fazer e criar um horizonte para o próximo ano. Então, Nós acho que é um estamos exatamente nesse momento ideal, né, Ana? De é, fazer essa visão raio-x do que isso. aconteceu no ano de 2023 e também nos todos os anos anteriores da advocacia Sim, e o que virá, né? O que eu quero desenvolver no meu escritório de advocacia em 2024. O que, que precisa ser diferente e quais habilidades novas a gente precisa desenvolver. Porque é certo, Ana, que ninguém vai chegar a um lugar diferente fazendo a mesma coisa que faz. não, Né? Se a gente quer chegar num lugar diferente, a gente precisa antes treinar habilidades novas, né? E a não, gente se provoca o tempo todo a estudar outras áreas do conhecimento para que a gente consiga realmente ter habilidades que gerem essa mentalidade de crescimento, né? exato, exatamente. É isso. Ana, e assim, dentro dessa sua experiência, você falou aí do seu currículo de primeiro aquela visão mais técnica, né? Que foi aprendida na faculdade, gestão de processos, gestão depois veio uma questão de formação em coach, e aí você se sentiu ainda na necessidade de ter
vamos dizer assim, uma formação mais holística, né? Que foi lá para a área do reiki, da constelação familiar. Como você enxerga que todas essas formações te trouxeram o quê nessa questão da gestão do tempo? Olha, existem muitos bloqueios que nós não enxergamos, né? E a gente joga a culpa sempre para outra pessoa que está trabalhando com a gente, não porque fulano não é organizado, ou porque não dá para trabalhar com outra pessoa, com essa pessoa, ou eu não tenho essa habilidade, ou eu não tenho aquela outra. E aí, às vezes, a resposta está dentro da gente mesmo, são as nossas questões que precisam ser resolvidas. E aí, quando eu fiz essas formações, era justamente para isso, para compreender primeiro a mim, eu fiz as formações por mim, porque eu queria enxergar essa mudança e aí eu descobri o que era que me sabotava, né? Autossabotagem, na verdade. Eu descobri o porquê muitas vezes eu procrastinava certas atividades, o porquê a autossabotagem vinha pesada em determinados momentos. Então, a questão do autoconhecimento, a bagagem do autoconhecimento que eu tenho, que eu levo para essa questão da gestão do tempo, porque nem sempre é somente uma falta de uma metodologia, de uma matriz, por exemplo. Existe uma matriz de gestão do tempo. Você pode pegar na internet vários dicas de gestão do tempo, vários sistemas aí para monitorar a sua atividade. Muitas vezes você trava, não consegue. E aí não é porque você não é organizada, porque tem algo ali ainda por trás que precisa de uma virada de chave, que às vezes ela está aqui, a virada de chave, ou um desbloqueio, que às vezes está aqui. Então, a questão das terapias me ajudou a ajudar pessoas, a me ajudar primeiro a ajudar pessoas nesse sentido, para elas destravarem e seguir na gestão organizada e eficiente do tempo e disciplina. É isso. Gente, então o convite é esse, para todos nós, de modo geral, a gente olhar primeiro para nós, né? Primeiro para dentro de nós, para a gente descobrir aí o que está travando, nossa força, eu sempre chamo isso, nossa força e nossa fraqueza. Aquilo onde a gente é luz e aquilo onde na gente é sombra, porque todos nós somos feitos de luzes e sombras. E onde está a nossa luz, a gente coloca energia. Onde está, quando a gente conhece quais são os nossos pontos fortes, qual é a nossa luz, a gente coloca energia ali, porque é ali que a gente vai prosperar. Onde é a nossa sombra, a gente complementa. E aquilo Leva luz. que a gente conseguir desenvolver, a gente desenvolve, mas sabendo que o gasto de energia para desenvolver aquilo que é nossa sombra vai ser muito maior, porque não é uma habilidade natural sua, não é uma característica natural sua. E a gente se conhecer, até para saber, por exemplo, aqui para a advocacia, qual é o meu perfil como advogada? Eu sou advogada do operacional, eu me sinto mais confortável só quietinha no meu canto, produzindo, fazendo o processo, botando a mão na massa, ou eu sou aquele advogado mais dinâmico, aquele advogado que gosta de estar no front, que a gente chama no front, né? No tete a tete Sim. com o cliente, no tete a tete com a justiça, conversando com o juiz, conversando com o cliente, aquele advogado correria. Porque tem profissionais que se sentem muito desconfortáveis nesses lugares, né? E tem Sim. profissionais que já não tem mais, tem dificuldade de concentrar, meu Deus, me colocar. Eu sou uma profissional um pouco assim, se eu tiver que ficar a semana inteira sentada só no operacional, eu não consigo, porque o meu dinamismo, o Sim. meu movimento, o meu perfil comunicador não permite que eu fique tanto tempo isolada, parada, aí começa a ser sofrido para mim, né? Então, Uhum. essa questão do autoconhecimento, gente, é por isso que foi elencado aqui como a primeira grande dica para gerir o tempo, porque ela é decisiva, assim, para você saber. Eu vou até falar aqui, Ana, um relato meu, uma dica de um livro que trouxe muita clareza para mim. Também não ganho nada para falar desse livro, mas é um livro que eu gosto, inclusive, de presentear as pessoas, porque justamente foi um livro que me ajudou a me encontrar, e foi exatamente na formação de coach que eu ganhei esse livro, que é Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo. Ah, Gervásio eu sei. Ferraz. Então, se Um você sabe amarelinho, quem você é, um amarelinho. Se eu você tenho. sabe quem você é, se você sabe onde está a sua luz,
você sabe onde você vai se colocar. Quais trabalhos, quais funções têm mais afinidade com aquela sua essência, né? E aí você vai desenvolvendo, vai ficando tudo mais leve, vai ficando tudo mais tranquilo, porque a vida é isso, a vida é correria, a vida é cheia de desafios, mas se a gente está fazendo aquilo que está conectado com a nossa essência, faz sentido. Tem que fazer sentido, né, Ana? Se não fizer sentido, não tem por que Não, a gente fazer, né? Então vai ter aquele se não, profissional, vai ter aquele profissional advogado que não vai querer essa mentalidade do crescimento. Ele gosta mais de ficar ali. Tá tudo bem, mas tem aquele que quer se desenvolver, mas ele não está conseguindo enxergar, né? E aí, Ana, para finalizar, eu queria que você sim. contasse um pouquinho aí dessa sua experiência de estar ensinando advogados a gerir o tempo, como foi, como tem sido esse feedback que você tem dos profissionais advogados, para a gente falar um pouquinho aí, finalizando, sobre a nossa mentoria, que você também vai participar, né? Então, conta aí para a gente como tem sido o resultado dos profissionais advogados que você tem auxiliado na gestão do tempo. Olha, eu estou assim, bem feliz com o feedback deles, porque muitos nunca tinham parado, a ficha não tinha caído ainda, para observar essa questão do olhar para si, né, que eu falo na mentoria. E sempre querendo mais tempo, não preciso de mais tempo, a frase sempre muito era essa, mas se eu tivesse mais tempo, eu conseguiria colocar isso aqui em prática do que eu quero. E aí eles entenderam que não é tempo que eles precisam é gerenciar de forma inteligente as emoções deles, em primeiro lugar, e depois as tarefas do escritório deles, olhar para o escritório como um negócio, e aí a partir daí sim eles vão conseguir fazer esse gerenciamento de tempo, usando todas as dicas que a gente dá lá na mentoria. Mas eu tenho esse feedback muito positivo, porque fez com que caísse uma ficha na questão da gestão do tempo para eles, que eles sabiam que precisava, né? Que precisava de tempo. Todo mundo tem isso na mente, eu preciso de mais tempo. Mas eles conseguiram olhar de outra forma a gestão do tempo, não uma coisa tão seca, que é estar em minhas atividades e cumprir. Não, ela é muito mais gerenciamento de emoções com ferramentas eficientes. É uma casadinha que dá certo. É. E assim, a gente começa a falar desse assunto, né, quando a gente fala de um projeto de mentoria, porque se o profissional advogado, ele entende e ele já reconheceu, ele já está vivendo aquela dor e ele sente que ele vai ter um potencial para o crescimento do negócio dele, do escritório de advocacia dele, primeiro ele tem que entender do tempo, né? Porque continuará tendo 24 horas por dia, Uhum. continuará tendo famílias, interesses pessoais, amigos e todos os demais itens da grande roda da vida. E nós também vamos desenvolver esse escritório. Nós também vamos, para além da advocacia, né, para além das tarefas inerentes à advocacia, vamos desenvolver esse escritório de advocacia como um negócio. Então, é por isso que a gestão do tempo ela vem como um ponto de partida nas mentorias para o profissional advogado entender que ele, mesmo tendo a mesma quantidade de horas no dia, como toda e qualquer outra pessoa, mesmo tendo aquela mesma hora de trabalho, ele vai ter habilidades, ferramentas, sistemas que favoreçam ele a executar tarefas outras que vão gerar o crescimento. Tarefas para Verdade. além da tarefa jurídica que ele foi treinado para fazer aos 5 anos da faculdade, né? Então, a gestão de tempo ela vem aí como esse marco inicial para essa virada de chave na advocacia, essa virada de chave na mentalidade do advogado, que já não é mais só advogado, ele é um empreendedor jurídico e como tal, ele tem que se posicionar como um empreendedor jurídico. Então, o que ele precisa desenvolver para se tornar um empreendedor jurídico? E gerir o tempo é o primeiro ponto, concorda, Ana? Sim, concordo. Pois é, Concordo. minha gente. Ana, reta final Oi. da nossa live. Quero agradecer aqui a presença de todo mundo. Tivemos vários colegas advogados aqui que participaram com a Sim, gente. Deixa aí, menina, galera, caso vocês
uns minutinhos finais aí, caso alguém tenha alguma coisa para compartilhar, alguma dúvida, estejam à vontade para conversar. Coraçõezinhos aí para ajudar a gente no engajamento, né, Ana? Vamos pedir corações, corações e aviãozinhos, né? Agradecer a você, Ana, por participar desse projeto conosco, de topar, de ter aceitado o seu convite, de dispor um pouco do seu tempo para entregar algo de valor para as pessoas. Porque a gente está aqui fazendo isso, a gente está aqui para entregar alguma coisa que transforme a vida de alguém que está do outro lado ouvindo. Alguém que de alguma forma seja tocado por essa palavra e entenda que tem que continuar no treinamento, tem que continuar melhorando, tem que desenvolver novas habilidades. Né? E aí a gente vai lançar a nossa mentoria, vai deixar divulgado aqui para quem tiver interesse, para quem quiser participar, para quem quiser virar a chave da advocacia. Ana vai estar lá com a gente, com o módulo de gestão de tempo, ensinando todas essas dicas que ela falou aqui de forma dinâmica, mais no passo a passo, mais apresentando as próprias ferramentas, não é, Ana? Conta um pouquinho aí como é a sua participação na mentoria. Gerindo bem o escritório, com técnicas, com ferramentas todas, mas que vocês saiam com uma ideia de gerenciamento do tempo, não só para gerir bem o escritório, mas principalmente para não voltar para casa com trabalho, né? Não levar trabalho para casa. A gente sabe que muitas vezes a gente precisa levar um trabalho porque imprevistos acontecem, a gente precisa dar um gás, mas a intenção é gerir bem o seu tempo de forma eficiente, para que seu trabalho fique no trabalho. Porque a gente vive muito melhor quando a gente gerencia nosso tempo, não é só porque o nosso trabalho lá, nosso escritório está organizado, tudo top, não. É que quando chega em casa, a gente tem um tempo de qualidade com quem realmente a gente ama, com o marido, com o filho, com o pai, com a mãe. Então, a gestão do tempo não é só para a gente gerir bem atividades do nosso trabalho, é para gerir a gente, né, a nós mesmos, e para que a gente tenha sobra de tempo para o que realmente importa na nossa vida, que não é só o trabalho, é a família também. Então, dentro da mentoria, a gente leva isso para todo mundo. Então é isso, minha gente. Vamos encerrar aqui, Ana. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigada por sua disponibilidade. Deixar aqui suas palavras finais e convidar você que está aí assistindo a gente, continua seguindo, que logo, logo a gente vai fazer o lançamento da mentoria. E aí, qualquer informação é só clicar no botão para procurar informações que a gente vai estar lá pronta para prestar todas as informações sobre como vai acontecer. Mas a ideia da live hoje era trazer essa noção de virada de chave, de virada de pensamento, da mentalidade do advogado que vai ser empreendedor jurídico e o que ele vai fazer no escritório de advocacia dele para fazer esse escritório rodar de forma eficiente como um negócio, como uma empresa. Sim. Ana, gratidão, gratidão ao público que está aqui participando. Muito obrigada. Passo a palavra para você se despedir e agradecendo mais uma vez por sua disponibilidade. Obrigada, Emília. Obrigada pelo convite. Obrigada por... Você foi minha mentoranda em uma mentoria que eu fiz parte, 2 módulos dessa mentoria. Então, por você ter me convidado, por estar na sua, eu já fiquei muito, muito, muito feliz, muito agradecida, porque eu toquei você de alguma forma. Para você me convidar para estar na sua, então é isso que eu quero, plantar sementes. Se a transformação durante o período da mentoria acontecer, é maravilhoso, mas a minha intenção é deixar uma semente plantada, para que daquela sementinha que você regue todos os dias e a transformação chegue, porque a gente sabe que não é do dia para a noite, a gente sabe que o autoconhecimento é um passo de cada vez, e a gente nunca deixa de trabalhar com a gente mesmo, né? Então, obrigada por estar aqui, obrigada por esse momento, e vamos juntos aí nessa mentoria que vai dar tudo certo. Vai sim. Sucesso. Gente, um beijo. Tiverem dúvidas, coloquem nos comentários. Alguém me perguntou pelo WhatsApp se a live vai ficar salva. A live vai ficar salva, como sempre deixo, tá, Ana? Vou colocar o card aqui e vai ficar salva para quem quiser assistir, para quem quiser divulgar para o colega, para quem quiser entender um pouquinho sobre isso que a gente está falando aqui, o que a gente está vindo de proposta. É isso.
Um beijo, uma ótima tarde de terça-feira para todos. Bora na luta que o trabalho não para. Isso. Tchauzinho, gente. Até mais, Ana. Um prazer. Beijo.